Hoje, de todas as fontes possíveis, chega a informação de que o representante especial de Trump, Witkoff, ajudou a Rússia. Bem, digamos contra a Ucrânia, mas como eu realmente não confio nessas fontes, especialmente nas que estão cheias de propaganda, decidi verificar isso por conta própria. Ou seja, verificar o que aconteceu. Então, em 25 de novembro, a agência Bloomberg, eles odeiam Trump, publicou a transcrição da conversa de Witkoff com o representante da Federação Russa, Ushakov, na qual, segundo a Bloomberg, Witkoff treinava os russos sobre como se comunicar com Trump. Ao mesmo tempo, eles não responderam às perguntas sobre de onde conseguiram isso, nem às perguntas sobre como sabem que a nossa é 100% autêntica e correta. A Bloomberg, como se diz, fica muda como um peixe, não responde nada. Então, pelo que a Bloomberg nos apresentou, o que isso significa? Aqui está o que Steve Witkoff disse e como se desenvolveu essa conversa, que na verdade durou 5 minutos. O Sharkov, então você acha que se Putin entrar em contato com Trump, isso será útil? Witkoff, eu acho que sim. Eu aconselharia Putin a começar parabenizando Trump sobre o gás e dizer que a Rússia apoia esse acordo. E, além disso, confirmar que Putin vê Trump como uma pessoa que quer trazer a paz e não a guerra. Bem, vamos lembrar que Trump também falou sobre essa conversa que, como já entendemos agora, Steve Witkoff apoiou. Aqui está o relato de Trump sobre a conversa de 16 de outubro. Ele fez a seguinte postagem no Truth Social. O presidente Putin me parabenizou, assim como aos Estados Unidos da América, pela excelente resolução do conflito no Oriente Médio. Ou seja, a própria Sharapov informou posteriormente aos jornalistas que Vladimir Vladimirovich iniciou a conversa parabenizando Trump pelos sucessos no Oriente Médio e dizendo que isso ajudará a estabilizar a situação em Gaza. Na conversa, Witkoff disse a Sharapov que ele pessoalmente respeita o presidente Putin, ou seja, Witkoff disse a Sharapov que ele, Witkoff, Steve, respeita o presidente Putin e que ele disse a Trump que Putin sempre buscou uma solução pacífica para o conflito com a Ucrânia. Em seguida, Witkoff acrescentou que entende que um acordo de paz deve incluir a transferência do território de Donbass para a Rússia, mas talvez também a transferência de alguns territórios da Ucrânia, ou seja, para a Ucrânia, da Rússia, ocupado, ou seja, mais uma vez, não sabemos de onde eles tiraram isso, nós não sabemos. Se eles conseguiram verificar sua autenticidade, como dizem, ou não conseguiram. Eles ficam em silêncio sobre isso, mas nós, por assim dizer, reagimos ao que é supostamente conhecido e ao que a mídia está gritando. Vamos pensar juntos. Dizer aos representantes da Rússia que Witkoff respeita o líder deles é muito correto. Aliás, na verdade, isso é obrigatório, na minha opinião, para negociações. Então, pessoalmente, não participei nesse nível, mas em algum outro eu participei. E sempre dizia, então, para aqueles com quem eu entrava em algum tipo de negociação, vocês são ótimos caras. Não dá para dizer isso com essas palavras, mas a essência é mais ou menos a seguinte: inteligentes, bonitos e bondosos. E eu acredito que nós vamos resolver tudo para benefício e alegria mútuos. E como mais eu poderia dizer, vocês são uns idiotas sem chifres? Ou então, quer dizer, falar mal de vocês pelas costas, dizendo que até a forca chora por vocês? Sim, então talvez seja verdade que até a forca chora por vocês. Mas isso é muito tolo de se fazer antes das negociações. Depois, então, Witkoff, eu disse ao Donald que Vladimir, ou seja, Putin sempre buscou isso. Sekmirov, e por que isso é ruim? Claro, eu digo a todos que eles são fofinhos e delicados. Vocês são os mais fofinhos e os mais delicados. De novo, não fazer isso é tolice. Claro, nas palavras, por assim dizer, eu exagero um pouco, sim.
Mas é sempre necessário criar a impressão na pessoa, nas pessoas com quem você está negociando, de que você gosta delas pessoalmente. Que vocês têm algum tipo de discordância, né? Que no final vocês vão resolver. E eles são caras ótimos, e assim que sairmos daqui, vamos ser amigos imediatamente. Então, o que aliás, Witkoff realmente disse para Trump? Nós não fazemos a menor ideia. E o principal é que nunca saberemos, nunca. Mesmo que ambos nos contem alguma coisa, eu não acreditaria 100% nisso. Sim, bem, deixa pra lá então, enquanto ainda não esqueci. Aliás, no final vou contar para vocês uma história absolutamente incrível sobre uma decisão judicial na Geórgia envolvendo o Trump. Vocês vão gostar muito disso. Então vamos passar para o mais terrível. Steve Witkoff sugeriu a Usha começar elogiando o Trump. Sinceramente, eu nem sei como reagir a isso. Quer dizer, ele disse, quando você falar com o meu chefe, elogie ele. Depois ele foi até o Trump e disse, então eu disse aqui que o Putin, quando ligar para você, comece elogiando. Ou talvez nem tenha falado isso, né? E aí? Qual é o problema? Eu, pessoalmente, realmente não consigo entender. O que ele está dizendo para o Ushakov sobre Putin? Meu chefe gosta quando o elogiam. Ninguém no mundo gosta, mas o meu chefe gosta. E por isso vou revelar para vocês um grande segredo da administração americana do Trump 47. Ele gosta quando o elogiam. Aqui está. O caminho para o coração de Trump passa pela bajulação. Senhoras e senhores, devo admitir, o caminho para o meu coração também passa pela bajulação. Depois da conversa com o Ushakov, Witkoff se encontrou e trabalhou por 3 dias no documento com Nações Unidas no documento, no acordo entre a Ucrânia e a Rússia. Outra proposta, sim. Com Kirill Dmitriev, em 29 de outubro, Dmitriev e esse tal de Ushakov conversaram por telefone e discutiram. Então, de novo, tudo isso é colocado na internet e não há nenhuma prova de como isso foi obtido, se é verdade ou não. Conseguimos, leia aqui. Ou seja, como se eles estivessem conversando sobre o quão firmemente a Rússia deveria defender sua posição em relação às exigências para a Ucrânia, Ushakov teria dito, vamos exigir o máximo e discutir como fazer para que Trump depois não distorça todas as nossas palavras. Eu realmente não entendo. Essa declaração, mas acho que eles escreveram isso só para cutucar o Trump. Dmitriev disse que as exigências russas devem ser mostradas informalmente aos americanos antes de serem divulgadas publicamente, e o que significa que essas exigências podem servir como base para negociações. Pode ter certeza de que Ushakov e Dmitriev sabiam muito bem que estavam sendo gravados. Eles não são crianças. Então, Yuri Ushakov, em resposta ao pedido da Bloomberg, informou que tudo o que foi publicado é, como ele disse, parcialmente invenção do adversário sobre a trégua. Ou seja, tem algo de verdade e algo de mentira ali. Alguém escuta, alguém repassa, talvez trechos editados, alguém age em benefício próprio, mas isso não é a nossa inteligência, disse ele. Ou seja, ele percebe que sua inteligência, a americana e outras, inclusive a ucraniana, tentam registrar. Então, talvez através da russa ou da americana, vai saber, a imprensa americana começou a publicar, a colocar matérias devastadoras sob o título geral de O Novo Plano Ucraniano é obra de 2 amadores, Kirill Dmitriev e Steve Witkoff. Quando perguntaram ao Trump o que ele achava da traição dos interesses, seja dos Estados Unidos da América ou da Ucrânia, Trump respondeu, na minha opinião, o que Witkoff disse é uma abordagem padrão para conduzir negociações. Segundo rumores, Jared Kushner também participou de alguma forma na elaboração desse documento, que chamamos de 28 pontos e coisas do tipo. E ele também, claro, é totalmente amador em negociações, embora tenha conseguido acordos de paz entre Israel e 5 países muçulmanos. E vários acordos na África, Oriente Médio e Europa. Mas fora isso, né, um amador também não é profissional, de jeito nenhum.
Bem, esse vazamento mostra 3 provas-chave de quão próximos estão a equipe de Trump e o Kremlin. A conversa de outubro, publicada pela Bloomberg, entre o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, agora levanta sérias questões sobre o papel dos Estados Unidos da América como mediador imparcial na guerra na Ucrânia. Em primeiro lugar, Witkoff aparentemente aceitou as exigências da Rússia sobre toda a região de Donbass, incluindo a parte que a Ucrânia ainda controla. Eu sei o que é necessário para um acordo de paz, diz Witkoff a Ushakov. Donetsk e talvez troca de terras. Um funcionário americano negocia território ucraniano sem consentimento do país, tirando de Moscou o incentivo para um acordo. Interessante como a CNN apresenta essa questão. Então Witkoff, como mediador, entende a situação real, por isso diz aos russos: nós entendemos que não conseguiremos forçar vocês a sair e os próprios ucranianos também não. Eles não têm força para expulsar vocês. Vamos, desistam de novas conquistas e nós vamos reintegrar vocês à comunidade internacional, às relações internacionais. Por isso ele é reconhecido pela esquerda, pela nossa esquerda. Não falo dos ucranianos, nem sei quem são. São ladrões, mas por que de esquerda ou direita, ladrões de esquerda? Então, traidores, e eles, quem está empurrando a Ucrânia para... Bem, para a guerra até o último ucraniano, eles são lutadores pela verdade, justiça e estupidez. Em segundo lugar, nas negociações, que podem se resumir a quem convencer melhor o Trump, Witkoff, ao que parece, está dando à Rússia ferramentas para vencer. Eu ligaria, aconselha ele. Repetiria apenas que você parabeniza o presidente pela conquista, considerando o recente acordo de Trump sobre o cessar-fogo em Gaza. Número 3. A Rússia, ao que parece, está ouvindo o conselho de Witkoff de que alguns vazamentos são falsos. Mas então Putin ligou para Trump, como Witkoff aconselhou. E isso foi apenas um dia antes de Zelensky se encontrar com Trump na Casa Branca. Um encontro que terminou com os Estados Unidos da América pressionando a Ucrânia para que aceitasse concessões territoriais. Mais uma vez, se a Ucrânia ceder 25% do território, ela salvará seu povo e sobreviverá. Se a Ucrânia não ceder, continuará lutando. E a Ucrânia, a Europa, vai convencê-los de que vai ajudá-los, assim como convenceu em 1922, mais ou menos, quando chegou o Gus britânico Johnson. Se a Ucrânia continuar lutando e os Estados Unidos da América pararem de ajudá-la, parece que, a partir de 1º de janeiro de 1925, nossa ajuda vai acabar ou diminuir drasticamente. Em 2 ou 3 anos, a Ucrânia será tomada. Mais 1 milhão de habitantes mortos e outros 3 ou 4 milhões fugirão para o exterior. Ou seja, se você buscar a paz, vai perder 25% do território. Se não buscar a paz, vai perder 100% do território. Witkoff aconselha a Ucrânia a aceitar um cessar-fogo e perder, assim como a Finlândia, 25% do território. CNN, MSNBC, França, Inglaterra, Alemanha querem, então bem, que todos os ucranianos sejam mortos. Editor de legendas. Não entendo bem por que eles querem isso, mas é claro que querem. Agora sobre o caso contra Trump na Geórgia, porque essa é uma história absolutamente incrível que eu prometi contar para vocês e agora estou contando sobre sua suposta tentativa de interferir na contagem dos votos nas eleições. Esse caso finalmente desmoronou completamente, fracassou, acabou e nunca mais será reaberto. Estamos acompanhando as notícias urgentes sobre o caso que monitoramos há anos. O juiz encerrou o caso de interferência eleitoral na Geórgia contra Trump e seus coacusados. Isso aconteceu depois que a promotora responsável pelo caso declarou que estava retirando a acusação. Você talvez se lembre, esse era o último processo criminal que o presidente enfrentava por tentar minar as eleições de 2020. Agora, se junta a nós a principal correspondente da National Broadcasting Company News para a Justiça e Política Nacional, Kelly O'Donnell. Esse promotor assumiu após o afastamento de Fani Willis, promotora de Fulton. Por que retirou as acusações? É um prazer estar com você, Zinelli. E ele afirma que analisou as informações e não acredita que isso seja do interesse do povo da Geórgia. Abrir esse processo e continuar com ele por anos, especialmente contra o atual presidente dos Estados Unidos e vários outros cúmplices que estavam incluídos nessa acusação que agora foi encerrada.
Vitória importante para o presidente Trump. Ele respondeu e declarou que isso faz parte do que ele chama de perseguição política e guerra jurídica. Uma longa postagem do presidente sobre o assunto. E o promotor que foi chamado para o caso e que procurava substituir Fani Willis, afastada do processo devido ao relacionamento pessoal que ela tinha com a pessoa que ela mesma nomeou para trabalhar nesse caso. Ele só assumiu o trabalho depois de não conseguir encontrar nenhum outro promotor disposto a aceitar o caso. E depois de analisar isso, hoje ele foi ao tribunal e o juiz concordou em encerrar o caso. E, em parte, o promotor diz que levar esse caso ao júri em 29, 30 ou até mesmo 31 seria simplesmente uma conquista extraordinária. Não trará nenhum benefício aos cidadãos da Geórgia analisar completamente esse caso por mais 5 a 10 anos. Isso mostra como ele avaliou esse código de tempo, o fato de que o presidente está atualmente no poder e outros fatores. E por que esse caso agora está encerrado? Tudo desmoronou. Todos os processos contra Trump desmoronaram, todos foram cancelados. O caminho para os confrontos, como os democratas interferiram nas eleições, abertamente. Como eu já contei para vocês, já em 2016 e 2020, esses 2 anos, serão lembrados pelo Partido Democrata como anos de sua vergonha terrível. É isso. Até a próxima.